Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Elisângela aqui da Paçoca Amigurumi e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa fofurinha de coelhinho. Cheguei nos 45 do segundo tempo, a Páscoa já tá aí batendo na porta, mas assim como eu, várias pessoas deixam para a última hora para comprar o presentinho para aquela pessoa que gosta, então ainda dá tempo de você correr e fazer várias receitinhas dessas daqui que é bem rapidinha. Montar vários kitzinhos aí com chocolates, aquela coisa bem fofinha e lucrar muito nessa Páscoa. Ou para se você tem interesse em fazer para a pessoa que você gosta, tava sem alguma ideia, faz esse, coloca com chocolatinhos, tenho certeza que ela vai amar. Mas antes da gente começar, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no meu canal para não perder nenhuma novidade e vamos para essa fofura. Eu vou iniciar então colocando 6 pontos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora eu já posso fechar esse anel mágico. Dentro dele eu vou fazer 6 aumentos. Um aumento para cada pontinho de base. Então, eu já vou colocar minha linha aqui para poder fazer a marcação. É onde eu vou começar as minhas carreiras. Agora, eu vou para a segunda carreira com 6 aumentos, totalizando a carreira com 12 pontos. Então, vamos lá. Um, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar mais um pouquinho esse anel mágico, já para poder cortar essa linha daqui. E agora, na terceira carreira, eu vou fazer um ponto e um aumento, totalizando a carreira com 18 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Finalizei, então, a terceira carreira e agora eu vou para a quarta carreira com 2 pontos e um aumento, finalizando essa carreira com 24 pontos. Então, vou fazer aqui meus 24 pontos e eu já volto com vocês. Finalizei, então, meus 24 pontos e agora eu vou para a quinta carreira com 3 pontos e um aumento. E nessa carreira, eu vou finalizar ela com 30 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Finalizei, então, meus 30 pontos. Eu vou agora para minha sexta carreira com 4 pontos e um aumento, finalizando a carreira com 36 pontos baixos. Então, vou fazer aqui meus 4 pontos e um aumento e eu já volto com vocês. Finalizei, então, os meus 36 pontos. E agora, das carreiras 7 até as carreiras número 9, eu vou fazer somente voltas, sem aumentos, tá? Então, serão 3 carreiras somente de pontos baixos. Vou fazer aqui os meus pontos baixos, as 3 carreirinhas e já volto com vocês. Finalizei, então, as minhas 3 voltinhas. Então, agora eu vou para a carreira número 10 com 5 pontos e um aumento, totalizando a minha volta com 42 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui os meus 42 pontos e já volto com vocês. Finalizei, então, os meus 42 pontos baixos e agora, na volta de número 11 e número 12, eu vou fazer somente pontos baixos. Então, 2 voltinhas aí com somente pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui as minhas voltas e eu já retorno com vocês. Finalizei, então, as minhas voltas, 11 e número 12. Então, agora eu vou para a carreira de número 13, com 5 pontos e uma diminuição,
totalizando 36 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui os meus pontinhos e já volto com vocês. Finalizei, então, a carreira número 13 e agora eu vou para a carreira de número 14 com 4 pontos e uma diminuição, totalizando 36 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui os meus pontinhos e já volto com vocês. Finalizei, então, a minha carreira de número 14 e agora eu vou para a carreira de número 15 com 3 pontos e uma diminuição, totalizando na volta 24 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos e já volto com vocês. Finalizei, então, a minha volta número 15 e eu parei um pouquinho aqui para colocar os olhinhos, tá? Então, nós vamos inserir esses olhos entre a volta número 9 e número 10 com 5 pontos de distância. Então, vamos contar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, entrar entre as voltas número 10 com 5 pontos de distância. 1, 2, 3, 4, 5. Já deixei posicionado. E agora, eu vou inserir assim a agulha dentro de onde tá o meu alfinete para fazer o buraquinho do olho. Tá vendo? Já fica mais marcadinho. Primeiro eu posiciono para ter uma ideia de onde eu quero esses olhos. E depois você faz a marcação com a agulha. Agora eu vou inserir, eu tô utilizando o olhinho azul, ó. Deixa a câmera focar. Olha que coisa linda. Um olhinho azul. Tem tudo a ver com coelho. Caso você queira... O olho voou, gente. Eu estou utilizando o olhinho número 11, mas caso você queira colocar um olhinho um pouco menor, pode usar também o número 7. 7 ou 9, acho que fica legal. O número 9 fica legal. Eu vou usar um olhinho maiorzinho, para ele ter uma cara bem mais fofa. Tá com o olho meio saltado, sabe? Eu gosto disso. Parece que ele tá com cara de pidão. Um olhinho maiorzinho, tá um pouquinho difícil de colocar aqui, gente. Ó, ai, não aguento, fala. Depois eu vou bordar um narizinho aqui. E ele vai ter só olhinho e nariz, nada de boca. Ó, fica um pertinho do outro pra ele ficar com uma carinha de pidão. Mas se você quiser colocar um pouco mais distante, tudo bem. Um olho menor ou um pouquinho mais distante um do outro, vai testando aí, vai passando a agulha. E testando qual que é a posição que você quer. Eu vou colocar dessa forma, tá? Pra ele ficar com essa carinha de pidão. E agora, eu vou colocar a trava de segurança. É bem chatinha pra colocar. Eu vou colocar aqui a minha trava e já volto com vocês. Coloquei, então, os olhinhos. E depois da cabeça finalizada, nós vamos bordar aqui o nariz dele. Já vai dar mais uma cara de coelhinho. Então, agora, nós vamos continuar na volta número 16, com um ponto e uma diminuição, totalizando 16 pontos baixos. Um ponto e uma diminuição, que é para fechar essa cabeça, e a gente já vai começar a fazer o enchimento aos poucos, tá? Então, faz aí em toda a volta um ponto e diminuição. Eu vou fazer aqui meus pontinhos e eu já volto aí com vocês. Finalizei, então, as minhas diminuições e eu já vou começar aos poucos a encher essa peça. Não muito, é mais pra gente ter onde segurar, ter onde trabalhar, tá? E não ficar muito distante dos demais pontos pra começar a encher a cabeça. Então, eu vou colocar alguns pontinhos só pra ela ir tomando forma, pra gente ter onde segurar. Mas, se você quiser colocar os pontos um pouco, o enchimento um pouco mais pra frente, não tem problema, tá? Começar a colocar. Ai, que neném! Tá parecendo um bichinho que eu não me lembro qual que é o nome. Vocês sempre vão se deparar com isso. Você tá fazendo um bicho específico e aí começa a dar a carinha de outro, que você não vai lembrar o nome. É algum bichinho branco também, com olhinho azul assim esbugalhado. Eu não me recordo qual que é. Mas parece.
Então, já vou colocando aqui o enchimento aos poucos e já vou dar sequência aqui nos pontos também. Agora, a gente vai trabalhar apenas na alcinha da frente, fazendo pontos baixos. Então, só vou encher um pouco para ter onde segurar mesmo. Depois eu termino. Então, vou deixar assim só a parte. Cuidado na hora que você voltar a crochetar para não pegar os fios aqui do enchimento e misturar com linha, que vira um caos. Então, vamos fazer aqui a volta em pontos baixos, pegando somente a alça da frente. Então, vai ser dessa forma. Ao invés de pegar as duas alcinhas do seu ponto dessa forma, você vai pegar somente a alcinha da frente, ó. Somente a primeira. E vai fazer os pontos baixos normalmente. Então, você vai fazer isso com calma por toda a volta, tá? 16 pontos baixos em todas as alcinhas da frente. Eu vou finalizar aqui e já volto com vocês. Finalizei, então, os meus pontinhos aqui na alça da frente e olha como ele já fez uma marcação aqui do pescoço, ó. Olha que legal. Então, agora eu vou colocar mais um pouco de enchimento. Antes de continuar seguindo com a carreira. Vai sentindo, vai colocando em todos os lados, tá? Vai aos poucos. Então, agora eu vou dar sequência à carreira número 18, com um ponto e um aumento em toda a minha volta, eu vou ficar com 24 pontos. Então, vou fazer um ponto e um aumento por toda a volta, vou ficar com 24 pontos. Eu vou fazer aqui os meus pontos e já volto com vocês. Finalizei, então, a minha volta de número 18 e aos poucos eu continuo colocando enchimento aqui, para que essa cabeça ela fique firme, tá? Vai aos poucos, vai fazendo as voltinhas e vai aos poucos colocando enchimento, que aí fica até mais fácil para você segurar o trabalho na hora de fazer. Mas, como eu disse, se você preferir colocar depois o enchimento, não tem problema. O que for melhor para você. Então, agora, eu vou para a volta número 19, com 24 pontos baixos. Então, eu vou fazer pontos em toda a minha volta sem nenhum aumento. Só pontos baixos em toda a volta. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos e eu já volto com vocês. Finalizei, então, a minha volta de número 20... de número 19, desculpa, e olha como o meu pescoço já está se formando. Aqui vai dar agora andamento ao corpinho dele. E agora eu vou para a volta de número 20 com 3 pontos e um aumento, totalizando essa carreira com 30 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui os meus 30 pontos baixos e eu já volto com vocês. Finalizei aqui, ó, meus 30 pontos, então eu continuo colocando enchimento aqui, para que essa cabeça fique cada vez mais firme. Vai colocando, porque depois o corpinho ele se molda, fica mais longe para você alcançar aqui com o dedo, fica mais difícil. Então, aproveita quando ainda tem espaço para você mexer aqui entre a cabeça e o corpo, e vai colocando o enchimento. Depois fica um pouco mais longe, aí você só vai conseguir colocar com o auxílio de uma tesoura, de alguma coisa pontiaguda, mas aí você já não tem mais o mesmo toque, já não consegue mais sentir onde tá faltando a forma certa de colocar. Ó, ai, gente, fala sério. Essa parte depois do olhinho é a minha preferida, que já começa a dar a cara pros bichinhos, já fica encantada já, imaginando o resultado final. Então, agora, nós vamos fazer da volta número 21 a volta número 26, somente carreirinhas em pontos baixos. Então, vão ser 6 carreiras somente em pontos baixos, tá? 6 carreirinhas de pontos baixos. Vou fazer aqui as minhas carreiras e eu já volto com vocês.
Finalizei, então, as minhas 6 carreiras e olha que corpinho bonito, já tá tomando forma. Confia que vai virar um coelho, ainda falta os detalhes, falta orelha, falta focinho, vai ficar bem bonitinho. Então, agora, nós vamos para a carreira de número 27, com 3 pontos e uma diminuição. Olha lá como que ficou, tá vendo? Por isso que eu falei, vai colocando enchimento antes, para não ter dificuldade depois. Agora aqui eu vou deixar para pôr enchimento só mais para frente. Então, carreira número 27, com 3 pontos e uma diminuição, totalizando 24 pontos baixos em toda a minha volta. Então, eu vou fazer aqui os meus pontinhos e já volto com vocês. Finalizei, então, a minha carreira de número 27 e agora eu vou para a minha carreira de número 28 com 2 pontos e uma diminuição. E eu vou finalizar essa carreira com 18 pontos baixos. Nós já vamos preparar para fazer, eu vou fazer a perninha junto com vocês, porque a perninha ela vai ser de uma forma diferenciada. Então, eu vou fazer aqui os meus 2 pontos e uma diminuição toda a minha volta e já volto com vocês. Finalizei, então, a minha volta de número 28 e agora eu vou fazer a parte das pernas. Então, eu vou dobrar aqui só para poder fazer a contagem de pontos, tá? Então, eu vou separar em cada lado 7 pontos, para cada perninha vai ter 7 pontos. Então, eu vou precisar agora contar quantos pontos eu tenho aqui na frente, porque eu vou separar 2 pontinhos no meio na frente e atrás, tá? Então, aqui na frente e aqui atrás, eu vou separar 2 pontinhos aqui e 2 pontinhos aqui para fazer aquele meio da perna, tá? E depois, a volta aqui terá 7 pontos para cada perna. Então, vamos contar quantos pontos tem. Sempre conta quantos pontos você tem daqui até aqui, os que estão aparecendo na frente, porque pode ser que o seu dê um pouco diferente do meu, se os pontos estiverem maiores ou menores, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 pontos aparecendo aqui. Eu vou deixar 2 aqui na frente, preciso colocar o restante aqui dos lados. Então, 10, que é o total aqui, menos os 2 da frente, vai ficar 8. Então, eu tenho que colocar 4 de cada lado aqui, ó. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Vou colocar a linha. E vou separar 4 para cada lado e deixo 2 aqui no meio. 1, 2, 3, 4. Então, esses 2 são os que eu não vou trabalhar, que vai ser o meio das pernas. Eu marco eles assim com uma linha. 1, 2, 3, 4, tá? Então, deixa-se marcado que esses 2 aqui que estão marcados são os que eu não vou trabalhar. E atrás eu vou fazer a mesma coisa. Pega de novo uma outra linha. Para fazer a marcação. Como serão 7 pontos para cada perna, e aqui atrás a gente tem onde finalizou, você pode fazer da seguinte forma. Vem aqui na frente e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos, e no 8º você entra, que é onde não vai trabalhar. E marca com o da frente. E marca 2 pontinhos. 1, 2. Pronto. E agora, o que eu vou fazer na volta 29 é juntar uma perninha com a outra, a parte de trás com a parte da frente, e fazer a volta com 7 pontos. Então, eu vou juntar com um ponto baixo, tá? A parte de trás com a da frente. No ponto do lado em que a gente marcou para não trabalhar, tá vendo? Coloca uma linha de cor diferente para você marcar aonde que tá iniciando a volta da sua perna, para você não se perder naqueles 7 pontos, tá? Então, ele tá começando aqui. De preferência, procura começar aqui, ó, para que todas as costuras fiquem sempre no meio das pernas e não pros lados aparecendo, tá? Então, vai juntar atrás com a frente agora. Ó. Dessa forma, com um ponto baixo. Então, fiz 1.
Tá vendo? E agora eu vou fazer a voltinha aqui. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou finalizar aqui, ó, onde eu comecei, tá vendo? Ó. Então, agora eu comecei a fazer essa perninha daqui. Fica muitos fios, mas quando você começar a fazer, você vai entender, tá? Os 2 pontinhos que eu não vou trabalhar e a outra voltinha. Então, essa foi a volta de número 29, onde a gente iniciou a primeira perninha, tá? Ó. Ela fica aqui, ó, com a voltinha subindo. Agora, a gente vai fazer carreiras para aumentar o tamanho dessa perna. E agora, eu vou fazer voltas para poder aumentar o tamanho dessa perna, então, eu vou fazer da volta número 30 até a volta número 37. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com vocês. Finalizei, então, as minhas 8 carreiras e agora já vou começar a parte do enchimento. Essa perninha aqui quase não vai ter enchimento, vai ser só um pouquinho, só pra dizer que a gente não colocou. Então, eu vou começar a fazer o enchimento, cuidado pra não tirar as marcações aqui, apesar que agora já tá mais fácil, né? Só falta os 7 pontos dos outros lados, do outro lado. Aqui já é mais chatinho de fazer, porque o espaço tá menor, né? Mas rapidinho a gente termina. Você pode colocar assim e empurrar com o auxílio da tesoura. Deixar assim e empurrar com o auxílio da tesoura, ó. Ou de algum lápis, caneta. Eu tô ansiosa pra terminar, pra finalizar ele. Pra ver como que vai ficar. A parte das orelhas é a parte mais legal de fazer, de costurar. Pra dar a carinha mesmo do nosso coelho. Vai colocando. Deixando ele bem acomodado em todo esse espaço aqui. Agora, aqui na parte da perna, você precisa colocar só um pouquinho de enchimento, só pra não dizer que ele tá vago, sem nada. Quase nada. Se precisar, usa o auxílio de alguma coisa pra empurrar esse enchimento. Pode ser a tesoura, alguma caneta. Só põe só um pouquinho, só pra dizer que ele não tem nada. Não precisa ficar muito apertado o enchimento. Só pra ele dar uma sustentação aqui nessa perna. Não ficar mole, feio. Põe só um pouquinho e a gente já vai fechar ela e vamos passar pra outra. Pronto. Coloquei só um pouquinho, só pra ficar mais certinho aqui. E agora, nesses pontinhos que sobraram, nós vamos fazer diminuições. Então, serão 3 diminuições. E fecha com o anel mágico invertido. Vou até marcar aqui, só pra não se perder. Então, faz 3 diminuições e já vamos fechar essa perna. Pronto. Essa é a minha última carreira. E agora, eu vou fechar com o anel mágico invertido. Já posso cortar aqui o meu fio. Só um pedacinho. Puxa aqui. Tira essa marcação. E eu já posso agora fechar
com um anel mágico invertido, tá? Então, passa a agulha aqui por dentro de todas as alcinhas e fecha. E faz o arremate. Pronto, puxa devagarzinho. Coloca essa linha lá pra dentro. Sai aqui do outro ladinho, ó. E puxe. Vai ficar o cotoquinho aqui da perna. E agora é só cortar. Se ficar alguma rebarbinha aqui da linha, empurra com a agulha. E eu não sei nem mais onde foi que ficou, porque não enxerguei. Agora, eu vou fazer aqui do outro lado. Agora, essa parte, como a gente vai começar com a linha cortada, já não tá mais agarrada no novelo, eu vou fazer um X aqui na mão. Deixei um espacinho aqui que é pra costura do meio, onde a gente deixou o vão das pernas. Então, ao invés de fazer anel mágico aqui, você só vai passar dessa forma e puxar. Dessa forma. E aí, você vai enganchar aqui na peça. Passa essa linha que vem do novelo pra cá, pra trás. E engancha aqui, ó. No ponto do lado desse que tá a marcação da linha. Esse que tá a linha, nós não vamos trabalhar. Então, de novo, a gente vai começar de dentro pra fora, pra que todas as costuras terminem aqui na parte de dentro. Cuidado agora pra você não pegar o enchimento, não puxar o enchimento, tá? Depois que fizer o primeiro pontinho, já pode tirar essa linhaiada toda. Linhaiada toda, nem sei como que fala. Então, a mesma coisa, tanto na frente quanto atrás, ó. Você vai pegar um pontinho do lado da marcação e aqui também, um pontinho do lado da linha que não é pra pegar. E aí, você vai juntar as duas partes com um ponto baixo, ó. Aperta assim. E aí, você vai juntar com um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. E agora, vai fazer 7 voltas. 7 voltas não, 7 pontos, pelo amor de Deus. 1 ponto. 2. 3. 4. 5. 6 aqui. E 7. Nossa, é bem chatinho fazer essa parte, né? Até aqui nessa parte da perna, se você preferir, você pode usar também a agulha número 2, fica até mais fácil. A linha desliza mais fácil na agulha. Ah, eu vi que é peça pequena, tô tendo dificuldade, já pego e já uso uma agulha menor. Então, eu fiz aqui, ó, a outra voltinha pra iniciar a minha perna. Então, agora eu já posso cortar não, tirar essas linhas aqui, ó, que eram da marcação do meio das pernas, tá vendo? E depois, no final, a gente vai costurar. Ó, com essa linha que tá sobrando aqui, é onde vai costurar aqui. Vai fazer o arremate. Então, ou se você quiser costurar agora, pra não te atrapalhar essa linha, fica a seu critério. Eu vou costurar no final. Então, agora eu fiz a minha voltinha aqui, número 29. Iniciando a perninha, ó. E agora eu vou da volta número 30 até a número 37, fazendo 7 pontos aqui em toda a volta. Então, eu vou fazer aqui a minha voltinha e já retorno com vocês.
Pronto, finalizei então a outra perninha e agora nós vamos costurar essa parte do meio com esse fio que sobrou. Vamos passar um pontinho, agulha no pontinho da frente e um lá no pontinho de trás. Passa nesse mais rente a perna e no outro aqui, ó. Nas duas alcinhas e puxa. E depois volta fazendo a mesma coisa. Dá uma puxadinha, sem forçar muito. E depois volta fazendo a mesma coisa do outro lado, ó. Pega no ponto ao lado, atrás e no ponto ao lado da frente, ó. E volta fazendo a mesma coisa. Peguei no pontinho errado. Peguei num pontinho que eu já tinha pegado e acabou soltando a linha. Então, agora eu vou passar no pontinho do lado que eu saí. E depois no outro aqui do lado. E eu sigo até o final fazendo isso, ó. Dá uma seguradinha aqui pra agulha não, pra linha não frouxar, porque ela acaba frouxando. E eu vou fechando devagarzinho essa peça.